Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu sou o Flávio Lobo e esse meu companheiro aqui de tela é o Draulio Araújo. E o Draulio é professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o Draulio é uma super honra aqui ter o Draulio comigo no Redemoinho, porque o Draulio é hoje o cara que no mundo provavelmente é o cara que encabeçou, liderou a pesquisa mais importante sobre ayahuasca e depressão, sobre o potencial da ayahuasca em relação a quadros depressivos, a tratamento de depressão. Então é super legal poder falar com ele. É um cara com quem eu tenho vontade de conversar já há anos, desde que o Siddhartha Ribeiro me fala dele. E então vou ter essa alegria aqui, estou tendo essa alegria de compartilhar essa conversa com você que está vendo. A gente vai conversar, ele vai explicar um pouco do que ele faz lá na UFRN, as linhas de pesquisa né, como é que tem sido o trabalho, como é que está o trabalho nesse momento, os planos, os projetos. E a gente vai conversar sobre algumas outras coisas também que me interessam, que eu propus ao Draulio, ele topou, que tem a ver com algumas reflexões, discussões, críticas, perspectivas diferentes sobre esses processos que estão envolvidos em toda essa onda da ciência psicodélica, que está nesse boom, nesse crescimento acelerado no momento, e que tem a ver com a relação entre a ciência e as tradições indígenas, xamânicas, religiosas, que lidam com plantas, com substâncias, que são de interesse da ciência psicodélica também, que são estudados pela ciência psicodélica no contexto da ciência. Então, tem contextos culturais diversos envolvidos nessa discussão, e isso gera, né, conversas, debates muito interessantes, muito ricos sobre o sentido dessas coisas todas, né? Uhum. E aí, bom, vou aproveitar aqui já para dar os recadinhos normais do Redemoinho do canal, que, como todo canal, fica muito feliz quando as pessoas curtem os vídeos, quando as pessoas compartilham os vídeos, quando novas pessoas se inscrevem no canal. Então, se você está vendo, está achando legal, está achando interessante, por favor, curta, compartilhe, se inscreva. Então, já sem mais delongas, passo a palavra para o professor Draulio Araújo, para ele se apresentar um pouquinho melhor e falar dessas coisas, do trabalho deles lá, para dar uma contextualizada geral para a gente começar o bate-papo. Draulio, por favor. Obrigado, Flávio. Primeiro dizer que é um prazer te conhecer pessoalmente. Acho que, igualmente, eu sempre tive uma curiosidade muito grande de te conhecer por tudo que o Siddhartha fala de você. Então, é um prazer estar aqui com você hoje e compartilhar com você desse projeto novo aí, desse canal do YouTube. Te dar os parabéns pela proposta, que eu acho super bacana e necessária nesse contexto que a gente está vivendo hoje em dia. Então, obrigado por me ter aqui e me dar esse espaço para falar um pouco das coisas que a gente tem feito com a ayahuasca. Bom, então, talvez me apresentar um pouco melhor. Meu nome é Draulio, né? Eu sou nascido em Fortaleza, nordestino, e meus pais são cientistas, pai físico, mãe química. Então, desde muito cedo eu tive esse gosto pela ciência. Eu lembro que em 1986, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu estava com meu pai na fazenda vendo o cometa Halley. Às 4 da manhã, vendo o cometa Halley, é uma imagem que eu tenho na minha cabeça até hoje. Então, esse meu interesse pela ciência, ele vem de muito cedo. Eu acabei me formando em física, assim como meu pai. Fiz a minha graduação em física, fiz o meu mestrado em física. O meu doutorado eu migrei para física aplicada, medicina em biologia. Então, desde o início que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a cursar a física na UNB, que surgiu o meu interesse pelo cérebro. Então, desde o início da iniciação científica, que eu tinha interesse de trabalhar um pouco sobre o cérebro.
Fiz o meu doutorado, então, já em neurociências. Então, meu doutorado foi um doutorado em que eu basicamente implementei métodos que são utilizados hoje em dia para você fazer a investigação do cérebro humano sem precisar abrir, né? Então, ver o cérebro humano funcionando sem a necessidade de abrir o cérebro, como, por exemplo, a imagem por ressonância magnética, que compôs uma boa parte do meu doutorado, a imagem funcional por ressonância magnética. Em seguida, eu fiz um pós-doutorado em radiologia, para me especializar nessas técnicas de imagem, que são conhecidas como técnicas de neuroimagem funcional, que tem a ressonância magnética funcional, eletroencefalografia, magnetoencefalografia e esse tipo de técnica. E aí, em seguida, eu me tornei professor do Departamento de Física lá da USP de Ribeirão Preto. E nessa época eu era um professor de física, apaixonado ou vidrado pelo cérebro, sem muito entendimento do que era o cérebro. Tinha feito meu doutorado e tal, mas o pós-doc, mas sempre as questões que estavam envolvidas no doutorado e no pós-doc sempre foram questões mais de métodos, propriamente dito. Então, eu trabalhava no desenvolvimento de ferramentas e não usava a ferramenta. E o meu gosto naquele momento, acho que sempre foi, de usar essas ferramentas para compreender algum processo cognitivo do cérebro, né? Uhum. Isso foi, então, eu entrei como professor lá em Ribeirão Preto em 2002 e comecei a trabalhar em várias linhas de pesquisa diferentes ligadas a neurociências, emoção, atenção, epilepsia. Tinha uma parte grande do nosso projeto que era ligada a certas doenças, epilepsia, AVC e coisas do gênero. Então, eu estava meio que na busca por algum problema do cérebro que relacionasse, que acontecesse no cérebro e que me chamasse a atenção para que eu efetivamente me aprofundasse em uma questão específica. Então, durante uma boa parte desse início de pesquisa sobre o cérebro, eu não sabia exatamente o que eu queria trabalhar. Então, eu acabei trabalhando com um monte de coisa, método, epilepsia, enfim, com essas várias coisas. Foi quando eu tinha um aluno lá na USP de Ribeirão Preto, que foi meu aluno de mestrado, o Tiago. Ele acabou fazendo doutorado comigo, e o Tiago tinha uma vivência muito próxima de uma das igrejas do Santo Daime, lá em Ribeirão Preto. O Tiago hoje é professor da UFRJ, lá da fisiologia da UFRJ, da radiologia da UFRJ. Então, o Tiago tinha essa relação com o Santo Daime, a gente tinha uma proximidade muito grande, a gente acabou... Ele sempre chegava no laboratório contando, enfim, não as experiências propriamente, ele era um cara muito reservado, mas acabou trazendo muito a minha curiosidade, e foi quando, em 2005, eu fui para a minha primeira sessão com ayahuasca com o Tiago lá em Ribeirão Preto. Bom, foi uma experiência muito curiosa, por assim dizer, curiosa sobre vários sentidos, né? Curiosa do ponto de vista científico, curioso do ponto de vista pessoal, curioso, enfim, curioso sobre vários aspectos. Eu lembro que, na época, talvez hoje ainda, um dos aspectos que mais me chamou a atenção da experiência foi perceber com muita clareza que o que a gente chama de realidade é meio um status que a gente confere às coisas. Então, para mim, foi muito curioso ter experiências tão reais quanto essa experiência que a gente está vivendo agora, e de sair daquela experiência e de ter uma noção de que aquilo lá é diferente de um sonho, em que, quando eu acordo do sonho, aquilo lá foi só um sonho. Foi só um sonho. Ainda bem que eu estava sonhando quando é um pesadelo. Mas a partir daquele momento, aquela experiência deixa de ser real e passa a ser só um sonho. E para mim foi muito curioso o fato de que, quando eu saí dessa primeira experiência, aquilo lá, a realidade do que eu tinha vivido, permanecia real nesse estado ordinário de consciência que a gente está conversando agora. Então, a lembrança daquilo era muito forte. Não era lembrança só de um sonho, era lembrança de algo que realmente foi vivido como real e que tem o peso da vivência de ser real. Então, essa foi, eu diria que foi a primeira questão que me chamou a atenção, que eu fiquei super maravilhado por aquela experiência de
questionar o que é realidade, de certa forma, Uhum. de como a gente confere esse status de realidade. Por exemplo, é muito difícil eu ter alguma informação nesse momento que me garanta que eu não estou sonhando, né? Porque, no final das contas, essa percepção muitas vezes acontece só depois que eu acordo. Uhum. Então, quer dizer, toda essa miríade de coisas acabou rodando muito na minha cabeça nessa época. Uhum. É, Deixa eu só te fazer e, uma perguntinha. fala aí, Fábio. Tá super legal o relato, mas uma pergunta que me vem assim de curiosidade, que eu acho que tem gente que vai ver esse vídeo que está vendo, que também fica. Essa sua primeira experiência com a ayahuasca, eu diria que foi mais ou menos o que eu, pelo menos, chamo meio que de experiência padrão com a ayahuasca, ou atualmente chamo meio brincando, com muito respeito à planta, de Divina Comédia, porque é uma experiência de você vai, né? Você tem inferno, purgatório, céu e tal. Você teve esse gráfico também? Não tive, Flávio. Não Foi uma teve? Tá. experiência. Não tive. Uhum. Não tive. Foi uma experiência, enfim, eu diria muito profunda, mas muito inefável também. Uhum. Não foi uma experiência que eu diria que eu passei por momentos difíceis, momentos mais difíceis. Eu diria que foi uma experiência em que, enfim, houve um grau de introspecção na experiência muito interessante. Uhum. Eu acho que é importante falar também que eu tenho comigo uma prática muito próxima com o yoga, então o yoga é uma coisa que está muito presente na minha vida, eu diria até antes da ayahuasca. Então, isso acabou combinando muito com esse tipo de busca que eu já vinha fazendo, de certa maneira, né? Conversou muito comigo. Quer dizer, foi uma conversa muito profunda e, ao mesmo tempo, muito pessoal, que me apontava, eu não diria caminhos, mas que me apontava possibilidades, né? E a Mais do que yoga um caminho propriamente, né? E a yoga dá uma consciência respiratória, que eu acho que é um elemento super importante para a gente conduzir um pouco também a experiência da ayahuasca, Acho que né? a ideia da prática, a ideia de Uhum. que da prática do yoga, de que o apego, por exemplo, acho que a prática do desapego é uma prática muito importante durante a experiência com a substância psicodélica. Sim. E, no fundo, o yoga é uma prática de desapego muito importante, né? Uhum. Então, desapego, enfim, a experiência mais profunda do yoga, ela nasce do desapego no final das contas, né? Quando você efetivamente consegue desapegar do que quer que seja que você esteja mais apegado, né? A você mesmo ou o que quer que seja. Então, foi uma experiência muito curiosa nesse sentido, mas não foi uma experiência em que eu entrei embora eu já tenha tido depois experiências que eu Uhum. entrei no carrinho de rolemã ou na montanha-russa, em altos e baixos, enfim. Mas não foi o caso dessa primeira Tá, experiência. certo. Bom, então eu saí dessa experiência com uma clareza de que quer dizer, que é um fenômeno do ponto de vista neurofisiológico super curioso, porque esse fenômeno deve ter uma representação no cérebro, foi a minha cabeça. Então, o que eu pensei? As duas coisas que eu saí de lá pensando foi: tem que ter uma representação no meu cérebro, é um fenômeno muito poderoso, ou de muita profundidade para não ter uma representação neural. Uhum. E a segunda clareza que eu tive naquele momento é de que talvez essa experiência ou essa representação no cérebro dessa experiência seja uma representação importante para a gente entender outros mecanismos que a gente hoje em dia não consegue compreender. Então, deixa eu te dar um exemplo concreto do que eu estou falando. Enquanto eu tenho, o que acontece no meu cérebro quando eu sonho e tenho as vivências oníricas durante um sonho? É muito difícil investigar isso efetivamente, porque é muito difícil eu saber quando é que a pessoa está sonhando. Uhum. Então, é muito difícil eu saber exatamente qual é o estado do seu cérebro ou quais são as características do seu cérebro no momento que ele está sonhando. E este é um dos principais empecilhos para você fazer ciência de sonho. Sim. Você saber quando o evento está acontecendo, né? O evento que eu quero estudar, quando ele acontece. Uhum.
E aí a clareza que me veio nessa época foi de pensar o seguinte: a natureza, ela não ia criar dois mecanismos tão diferentes para proporcionar experiências que têm elementos tão semelhantes. Em outras palavras, durante a experiência com a ayahuasca, tem muita semelhança com o sonho, com experiências oníricas. Em alguns momentos, pelo menos, ou em vários momentos, tem experiências que trazem elementos de sonho. Não estou dizendo que é uma experiência de sonho. O que eu digo é que trazem elementos de sonho. Por exemplo, as visões, enfim, trazem elementos dos sonhos. Então, me pareceu que a natureza, quer dizer, a maneira como o cérebro funciona durante um estado onírico de sonho, vários daqueles elementos também devem estar presentes durante a experiência com a ayahuasca. Então, essas foram as duas ideias, ou as duas clarezas que eu tive naquele momento, naquela primeira experiência, do ponto de vista científico, né? Quer dizer, como é que isso moldou depois a ciência que a gente fez. Então, basicamente, na época, eu era uma pessoa que dominava várias técnicas de investigação do cérebro, não invasivamente, ressonância magnética. É uma técnica que eu poderia chamar qualquer voluntário para participar de um experimento, porque não traz nenhum risco para a pessoa que participa de um experimento com ressonância magnética. É uma técnica inócua. Então, a primeira perspectiva foi: vamos separar, fazer o que a ciência faz muito bem, que é pegar um processo super grandioso e separar aquele processo grandioso em várias caixinhas pequenininhas. E o que a gente fez nesse primeiro momento foi escolher quais seriam essas caixinhas pequenininhas que a gente gostaria de entender melhor. A experiência visual foi uma dessas caixinhas pequenininhas que a gente escolheu, então tentar entender um pouco melhor a miração durante os efeitos da ayahuasca. Tentar entender melhor os processos de introspecção, então tentar entender esse processo de aumento de introspecção como sendo uma habilidade de você ter ciência dos próprios pensamentos e das suas próprias emoções. Então é isso que eu estou chamando de introspecção. Então emoções e pensamentos, elas ganham força naquele momento, você fica muito mais ciente das emoções e dos pensamentos. Então esse foi um segundo processo que eu também tive muito interesse de investigar. E um terceiro processo está relacionado a como o meu cérebro funciona enquanto eu não estou fazendo nada, em estado de repouso. Então, se eu não estiver fazendo nenhuma tarefa, eu estou aqui deitado, de olhos fechados, sob o efeito da ayahuasca, em comparação a quando eu estou deitado, de olhos fechados, sem estar sob o efeito da ayahuasca. Existem processos de sincronia de diferentes regiões do cérebro que estão alteradas durante o efeito da ayahuasca. Então, essas foram perguntas que a gente fez na época. Tá? Desses estudos, a gente publicou esses trabalhos. Então, basicamente, só para comentar rapidamente, o que a gente observou foi que, esses processos das mirações durante o efeito da ayahuasca está relacionado a uma maior atividade do nosso sistema visual, está relacionado a uma parte do nosso cérebro que tem uma importância muito grande em processos de memória, e está relacionado à atividade de uma região do nosso cérebro, que é uma região bem frontal, o córtex frontopolar, que está relacionado a você estar ciente de determinados estímulos. Então, que tem a ver com saliência de determinados estímulos. Então, por exemplo, essa área é a mesma área que parece estar modulada quando você tem um negócio que se chama sonho lúcido. O que é sonho lúcido? É eu estar ciente de que eu estou sonhando enquanto eu estou dormindo. Sim. E tem uma área, que é esse córtex frontopolar, que é modulado durante o sonho lúcido e que parece estar modulado também durante a ayahuasca. Por isso que o título desse nosso primeiro paper foi Seeing with the Eyes Shut. Então, vendo com os olhos fechados. Em outras palavras, a mensagem desse primeiro artigo foi dizer que as pessoas, elas estão vendo. A experiência que ela está tendo é uma experiência visual. E que visual do ponto de vista da ciência. Visual no sentido de que ela recruta áreas que estão relacionadas a esse processo de você ver os seus próprios pensamentos. Isso continua, Flávio.
Aquele paper Desculpa, fala. que mostrou de forma... Eu lembro da surpresa, assim, do Siddhartha e tal. Quer dizer, eu estou achando que é o mesmo paper, né? Com a coisa da intensidade, né? A intensidade da atividade do córtex visual, né? Isso, exatamente, É exatamente. muito intenso, né? É muito intenso. Durante Então, a miração. Exato. Então, o que a gente viu basicamente foi que a atividade do córtex visual, quando a pessoa está mirando, é semelhante à atividade do córtex visual quando a pessoa está de olho aberto olhando para alguma coisa. Uhum. Bom, segunda coisa que a gente viu é que a ayahuasca leva ela modula uma rede muito importante que chama Default Mode Network, que é uma rede que está diretamente relacionada com introspecção. Curiosamente, a ayahuasca modula essa rede da mesma forma que meditação e outras técnicas contemplativas também modulam essa rede, que é reduzindo a atividade dessa rede. E o que a gente percebeu também é que, durante o estado de repouso, então, você tem visão, você tem aumento de introspecção, e durante o estado de repouso, o seu cérebro ele funciona de maneira mais livre. O que isso significa? Que durante esse estado ordinário de consciência, certas áreas do cérebro se comunicam com outras áreas do cérebro de maneira mais restrita. Então, tem preferências nessa comunicação. O que a gente percebeu é que durante o efeito da ayahuasca, essas preferências de comunicação perdem um pouco de força e agora o cérebro ganha em complexidade, em elasticidade, em resiliência. Então, ele passa agora a se comunicar com outras áreas de maneira mais livre. Então, o que a gente identifica nessa parte do estudo é que o cérebro, então, durante o efeito da ayahuasca, ele funciona com menos amarras. O que parece muito natural quando você pensa na perspectiva do efeito de uma substância psicodélica, em que experiências que não pareciam ser possíveis passam a ser possíveis, nesse sentido. Né? Sim. Deixa eu Bom, só fazer uma fala. pergunta. Eu sei que são termos muito vagos, muito grosseiros, né? A gente teria que, né, para fazer uma coisa mais rigorosa, daria um trabalhinho a mais, bem um trabalhinho razoável. Mas, assim, a ideia, por exemplo, de que quem já teve sonho lúcido, de que é um estado no qual talvez assim uma forma de falar de quão interessante é aquele estado, então bonito ele pode ser, que você sente que você está em contato, digamos, aí que vem um termo que, né, meio grosseiro, mas que você está em contato ali com o seu inconsciente, como você está no sonho, quer dizer, tem uma condução, tem um aporte, Tem um né? agente, né? Tem um agente. Tem um aporte de uma realidade que está saindo, digamos, do seu inconsciente, que está sendo elaborada ali, que está sendo trançada ali pelo seu inconsciente, mas, ao mesmo tempo, você está lúcido. Lúcido no sentido da realidade, da consciência normal do dia a dia, da vigília. Né? Então, tem as duas, né? Essa ativação que, geralmente, ativa uma, desativa a outra. Né? E você sente que as duas estão muito ativas ali, né? Exatamente. Então, acho que essa é uma grande diferença que a gente tinha comentado agora há pouco, Flávio, que é o fato de que, enquanto você está num sonho lúcido, você perde contato com essa realidade. Mesmo no sonho lúcido, você perde contato com esta realidade que a gente está agora. Sim. Então, quando você acorda, você quebra uma continuidade. Sim. Não tem uma continuidade. No caso da experiência com a ayahuasca, quando você acorda, entre aspas, você veio de um contínuo. Você não quebrou aquilo numa transição de dizer eu estava lá e agora eu estou aqui. O lá continua existindo como um contínuo. Sim. Você só migrou de um lugar para o outro. Quer dizer, a sensação que você tem é como se a sua consciência tivesse migrado de um estado para outro. Né? Quer dizer, para um estado alterado de consciência, efetivamente. Né? Bom, Flávio, então, essas foram as primeiras ideias e ainda continua hoje um carro-chefe do laboratório. Então, qual é, eu diria, a grande pergunta, ou uma grande pergunta do laboratório hoje, que surgiu nessa época, 2005, e que permanece até hoje? A hipótese que a gente tem
é que, durante os efeitos da ayahuasca, você ganha a habilidade de ver os seus próprios pensamentos. Então, o que você está vendo é o processo de pensamento espontâneo. Só que você ganha acesso a esse processo. E olha que curioso, só para eu andar um pouquinho nessa área, que essa área é super bacana. Se você fechar o olho agora, e eu pedir para você imaginar uma determinada cena, naturalmente que a vividez daquela cena não vai chegar aos pés do que é a vividez de uma cena de quando você observa aquela cena com os olhos abertos, nesse estado ordinário de consciência. Isso talvez não seja verdade durante os efeitos da ayahuasca. A vividez de certas cenas que você tem com os olhos fechados são tão vívidas e às vezes até mais coloridas, e, enfim, né, mais vívidas. Eu não queria usar esse termo, mas, enfim, tudo bem. Mais vívidas do que essa experiência que a gente está tendo agora nesse momento. Né? Sim. E a gente tem um mecanismo no nosso cérebro que é o seguinte: quando você fecha os olhos, tem um mecanismo no cérebro que aparentemente inibe a possibilidade de você ver os seus próprios pensamentos, o que me parece muito razoável do ponto de vista evolutivo. Imagina agora, cada vez que você fechasse os olhos, você visse o que você estava pensando. Ou ia ser muito oh meu Deus, disturbing. Sim, ia ser perturbador. Ou ia ser muito perturbador, ou ia ser muito viciante. Como aquele filme lá do Até o Fim do Mundo. Não sei se você viu esse filme. Sim. Que o cara inventa uma maquininha de gravar sonho. É meio que muito parecido com isso. Então, parece um mecanismo evolutivo importante de que, quando eu fecho os olhos, o cérebro inibe a possibilidade de eu ver as coisas. Isso parece que o cérebro tem esse mecanismo. E, curiosamente, durante os efeitos da ayahuasca, esse mecanismo é inibido. Ou seja, parece que faz sentido, de fato, a ideia de que, enquanto eu estou sob os efeitos da ayahuasca, um dos processos que eu ganho acesso é ter a vivência visual dos meus próprios pensamentos. O que eu acho muito curioso, porque uma das coisas que sempre me chamou muita curiosidade na experiência com a ayahuasca, Flávio, é o fato de que a experiência ela é muito visual. E por que isso sempre me chamou muita atenção? Porque o ser humano é visual. Então, eu não sei até que ponto a experiência é visual porque a gente é visual. Sim. Você está entendendo? Não é que a experiência ela é visual. Então, eu tinha muita curiosidade de tentar entender se outras espécies ou pessoas que não têm o sistema visual conservado, se essa experiência ela perde a natureza visual. Veja que curioso, né? Experiências que você tem, por exemplo, artigos que você tem com LSD em pessoas cegas, os cegos congênitos não têm experiências visuais durante os efeitos do LSD. Sim. Então, não é um processo inerente da substância. A princípio pode não ser, né? Então, isso para mim é super curioso. Quer dizer, no fundo, isso aí junta com uma outra coisa que eu acho super bacana, que é a maneira como a tradição lida com a visão, com as mirações, né? Então, você vê a miração, por exemplo, no Santo Daime, é comum você ver muitas pessoas no Santo Daime não, mas nas religiões ayahuasqueiras, as pessoas que com o uso reduzem as mirações. Ou você ter uma frase que eu acho linda do mestre Gabriel, da UDV, quando ele diz que miração é vacilação. Eu acho essa frase linda. Que abre margem para várias interpretações. Tem a interpretação da UDV, tem várias interpretações. Mas uma interpretação possível, e que eu gosto de me agarrar nessa interpretação, é a interpretação que vem de outras religiões, que vem de outros gurus, como Buda, basicamente de Jesus Cristo, de você perceber que essas pessoas foram tentadas pelo sistema visual. As principais tentações que essas pessoas tiveram foi via sistema visual. Porque é muito difícil a gente fugir do que a gente vê. Sim.
É fácil a gente fugir. Se você está andando no meio do mato e tem uma cobra, você ouve um barulho, a primeira coisa que você faz não é correr, é olhar. Uhum. Antes de dizer se você vai correr ou vai ficar. Então, o peso é muito grande, né, do nosso sistema visual. E aí, quer dizer, uma das interpretações para isso é você dizer, não pare a sua experiência na miração. A miração é um apego. Uhum. Miração é um apego. A verdade está depois do apego. Passe dela. Uhum. Bom, enfim, então, todas essas questões do sistema visual acabam chamando muito a minha atenção por vários desses motivos aí que eu estou meio que gofando agora. Sim. Deixa eu Né? posso fazer só uma intervençãozinha aqui, que eu pensei numa coisa. Ontem, por coincidência, ontem eu mandei para uma amiga, sabe aquela imagem que ficou já famosinha nos círculos da ciência psicodélica e da psiconáutica e tal, que são aquelas 2 plotagens círculos. com psilocibina, né? O que eu mandei é com psilocibina, que é a substância que tem nos Talvez cogumelos. valha a pena você descrever. Eu te interrompi, mas acho que talvez valha a pena você descrever para as pessoas que Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou arriscar aqui de Eu tentar compartilhar a tenho tela. ela. Eu tenho ela. Ah, você tem? Você quer Tenho. compartilhar a tela Eu aí? compartilho com você agora. Calma aí. Legal. Que é tão bonito aquilo, né? É esse aqui, eu acho, que você tá Sim, isso aí. É essa? Tá É aparecendo isso tela aí. toda? Tá aparecendo. Super Pronto. legal. Então, só para te dizer, essa figura da esquerda é o nosso trabalho com a ayahuasca, esse aqui é o da psilocibina que você está se referindo. Sim, que legal. E aqui, pelo que eu entendi quando eu li esse artigo sobre a psilocibina, aqui no perímetro do círculo estão representadas áreas do cérebro, não é isso? Cada bolinha dessa é uma área do cérebro. Cada bolinha no perímetro é uma área do cérebro. E Isso. essas linhas, ligando bolinhas, são as conexões que são ativadas durante a experiência. Aqui é o estado normal, né, de vigília, À esquerda, à né? esquerda, e à direita muito mais linha, Conectado. muito mais Uhum. linha que representa muito mais conexão, durante o efeito da psilocibina, né? Exatamente. Exatamente. Então, que foi exatamente a Então, mesma coisa que a gente encontrou. a conversa normal que rola no cérebro entre as partes dele, de repente vira, uau, uma conversa com muito mais gente falando, né? Exatamente, exatamente. Acho que essa que é exatamente. Acho que essa que é e aí lhe dá acesso a outras possibilidades. Você vê, por exemplo, já adiantando um pouco, Flávio, mas a ayahuasca a gente tem então trabalhado, quer dizer, uma outra linha importante do laboratório é trabalhar com a ayahuasca, quer dizer, avaliar o efeito antidepressivo usando a linguagem da ciência, Sim. né? Um dos efeitos, um dos sintomas de depressão muito comuns é o que a gente chama de ruminação. Então, o que é a ruminação? A ruminação é um pensamento negativo e circular. A gente rumina, por exemplo, todo mundo já ruminou alguma vez na vida, quando, por exemplo, você acorda 3 horas da manhã pensando num problema e não consegue se desgarrar daquele problema. Esse efeito ele é tão curioso que quando você acorda na manhã seguinte, que você pensa no mesmo problema, esse problema já não tem mais a mesma força que ele tinha 3 horas da manhã, verdade? Uhum. Isso é muito comum em depressão, quer dizer, é um sintoma muito comum em depressão, ou então mesmo a gente, quando a gente está num momento mais ansioso, você vê que o pensamento ele ganha essa força negativa e circular. Uhum. Quer dizer, qual é a imagem que a gente monta de um pensamento que é repetitivo e negativo? É algo que não muda. Uhum. Sim. Então, o que a gente mostra, quer dizer, qual é a importância disso, dessa interpretação de que, sob o efeito da psilocibina ou da ayahuasca, você expande a possibilidade de números de conexões de diferentes áreas do cérebro. O que você está dizendo é que antes o que era alguma coisa circular, que eram só algumas poucas estruturas gerando aquilo lá, você jogou uma grande bagunça ali dentro, e a partir daquela grande bagunça, outras coisas agora são possíveis, outros pensamentos são possíveis. Sim. Você sai da amarra, você tira a amarra. Pensar na ruminação é pensar nesse
nessa amarra obsessiva que você não consegue sair de dentro dela. Uhum. Não é à toa que, hoje em dia, uma boa perspectiva de psicodélicos, e que está em pleno avanço, é você usar o psicodélico para terapia de transtorno obsessivo-compulsivo, Uhum. pelo mesmo tipo de lógica que eu estou apresentando para você agora. É de você sair agora de um comportamento circular, repetitivo e único Sim. para outras possibilidades. Deixa só ter uma notinha de pé de página aqui, um interesse que eu acho que, bom, é uma coisa, uma doença, né, é um estado, um quadro psiquiátrico sério, né, e que geralmente, eu não sei, isso eu nunca fui muito atrás para estudar, não, então eu realmente não sei. Mas o que eu ouço por aí, em geral, seja em relação a ayahuasca, seja em relação a outros psicodélicos, é que as pessoas tendem a dizer, eles são bastante seguros, né? Claro, tudo tem seus grupos de risco, né? Então, pessoas que sofrem com alucinações, esse tipo de coisa, estão no grupo de risco, sem dúvida e tal. E é muito frequente, para mim, pelo menos para mim, escuta, que se coloque quase sempre assim, e bipolaridade também melhor não. Eu sempre ouço, bipolaridade melhor não ir para tudo, assim. E a bipolaridade tem e é uma coisa grave, né? Então, assim, é uma coisa que, né, sei lá, aqui, né, pensando, porque como você falou de obsessivo compulsivo, e a Excelente. bipolaridade é composta por um quadro que se assemelha, né, a esse, mas não é só isso, ela, né? Você tem alguma ideia Acho que eu tenho duas alguma respostas. indicação de Eu tenho duas, psicodélico? eu tenho duas respostas, Flávio, para a tua pergunta. A primeira é de que a ciência psicodélica é muito jovem, Uhum. embora já seja boçal. Mas ela é muito jovem. E ela é muito jovem para dizer o que pode e o que não pode ainda. Tá. Agora, como ela é muito jovem, ela também tem que ter um certo excesso de zelo, particularmente neste momento de retomada desse tipo de pesquisa. E a lógica, ou pelo menos a lógica psiquiátrica, ou enfim, a lógica dos efeitos das substâncias psicodélicas e relatos de pessoas que têm surtos psicóticos mais duradouros, Uhum. levam a ciência a ser muito conservadora e, neste momento, acabar retirando desses ensaios ou desses estudos pessoas que tenham características que sejam mais suscetíveis a exibirem um surto psicótico. Então, é dentro desse processo que entra, dentro dessa lógica que entra pacientes com esquizofrenia ou histórico familiar de esquizofrenia, pacientes com transtorno bipolar. Uhum. Então, é dentro dessa pacientes com transtorno de personalidade, por exemplo, tem sido por outros motivos, mas tem sido também um critério de exclusão de pacientes desses estudos. Uhum. Bom, Certo. isso é hoje. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é que nos anos 50 e 60, mais de 400 pacientes com esquizofrenia foram tratados com LSD. E o que se sabe menos ainda é que o resultado não foi ruim. O resultado foi bom. Agora, bom em que caso? Então, o que eles fizeram foi pacientes com quadros gravíssimos de esquizofrenia em quadros de catatonia. Então, pacientes catatônicos eram submetidos a experiências com LSD. Isso é um experimento americano financiado pelo NIH, que ficou conhecido como Spring Grove Experiment. A história do Spring Grove é muito legal. Se você tiver interesse, tem um documentário que chama Cottage 13. Cottage 13 é o lugar onde eles fizeram esses experimentos. Quem trabalhou lá foi Stan Grof. Sim, nossa, Stan acabei de. Grof, Eu estava lendo um texto do Stan, uma entrevista com o Groff agora, logo ele é antes. espetacular, exatamente. Então, ele foi das pessoas que trabalhou nesse... Tem uma outra pessoa que continua na ativa, que é o Bill Williams. Bill Williams, de Johns Hopkins.
que Sim. também é um cara que trabalhou nessa época nesse experimento Ele lá está ele nesse tá lá na Johns núcleo, Hopkins, ele continua na Johns e ele Hopkins, está lá nesse com o novo Roland núcleo aí Griffiths. de estudo Tá, tá. Ele é um ciência cara psicodélica. maravilhoso, é um cara maravilhoso. Tem umas palestras dele assim, Uhum. Bill Richard é o nome dele. Bill Richard. Bill Tá. Richard. Super legal, assim, as palestras dele, é um cara que você vê que tem muita vivência com terapia, com, enfim. E eles, então, esse experimento que eu estou comentando contigo foi anterior à participação do Groff, porque isso aí é 1950 e alto. Uhum. Qual foi o resultado do experimento? Isso aqui é o mais curioso, Flávio, é que eles tratavam as pessoas, deram uma primeira dose de 100 microgramas. 100 microgramas de LSD, resposta ótima. Tinha paciente que estava em catatonia, que levantava, começou a olhar quadro na parede, começou a andar. Qual foi o problema? Tolerância. Então, quando eles tentavam o segundo tratamento com 100, não dava mais. O paciente parava de ter resposta, mas parava de ter resposta por tolerância. Uhum. O LSD não tinha mais efeito. Sim. Eles fizeram um experimento, só para você ter uma ideia, tem uma pessoa querendo participar aqui da live. Que legal. Vai, Amora, deixa Lindo. aqui. Então, aí eles fizeram um segundo experimento, que era o seguinte, dava 100, no outro dia 200, no outro dia 300, no outro dia 400, no outro dia 500. Uau. Não dava. Não dava efeito. Com Sim. 500 microgramas não dava efeito. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo não é, naturalmente, dizer que psicodélicos faz bem para pessoas com esquizofrenia ou com Sim, transtorno nem bipolar. sabendo. Não é isso que eu estou Uhum. falando. Sim, O que eu estou falando aqui é que ainda é uma ciência muito imatura para saber o que pode e o que não pode. Tem pessoas, por exemplo, tem um pesquisador que acabou de defender o doutorado dele, chamado Benjamin Mudge. E o Benjamin, ele tem uma história muito curiosa, porque ele é um paciente com transtorno bipolar sério, e ele defendeu o doutorado dele lá na Austrália, basicamente sugerindo que a ayahuasca é positiva para pacientes com transtorno bipolar, mas depende muito da composição. Então, por exemplo, uma das coisas que ele me falou é que se a ayahuasca fermenta um pouco, ela fica pior para pacientes com transtorno bipolar. Então, basicamente, enfim, a mensagem é que a gente ainda está muito jovem na ciência que a gente está fazendo com isso. Sim. E que há perspectivas, mas que neste momento realmente é melhor que a gente se mantenha nesse caráter mais conservador e aos poucos, e abrindo, enfim, entendendo um pouco melhor o efeito multidimensional desse tipo de substância, né? Sim. E individualizado também, né? E a ayahuasca tem essa complexidade do ponto de vista farmacológico e tal, porque ela é ela é um chá com um monte de coisa dentro, né? E o que ele fez... Como o LSD, que é uma molécula. Exato. O que o Benjamin fez, por exemplo, foi catalogar diferentes ayahuasca, que ele mesmo teve experiência, escrever a experiência que ele teve com aquela ayahuasca específica e depois dosar aquela ayahuasca. Sim. Tentando entender se existia alguma configuração nos alcaloides da ayahuasca que propiciariam uma experiência mais benéfica para pacientes com transtorno bipolar. Então, isso é uma vereda em aberto, está aí, está em aberto, que eu vejo. Agora, nos nossos estudos, a gente também tem essa atitude, aqui, né, em Natal, também tem essa atitude de ser mais conservador e não ter pacientes com transtornos que sejam mais suscetíveis ao desenvolvimento de um surto psicótico. Sim, claro. E aí tem, claro, aí tem as questões muito pragmáticas, realistas, políticas, no sentido necessário do termo, né? Quer dizer, no momento em que está ressurgindo a ciência psicodélica, tudo que não se quer, né, assumir certos riscos que possam reforçar ideias,
né, aquelas ideias pré-concebidas da malignidade de certas substâncias simplesmente porque elas são prescritas. No caso são proscritas, no caso da ayahuasca nem é o caso no Brasil, né? Ela tem um status de legitimidade de uso, né, legal e tal, dentro do enquadramento religioso e tal, mas outras substâncias, né, psicodélicas são ainda ilegais. Então, claro que é muito compreensível que se queira, claro, a máxima segurança, né? Eu queria... Nossa, tem tanta coisa, aquela coisa, esse tipo de conversa a gente tem que ficar editando o tempo todo, porque é tanta coisa legal que a gente pode conversar e tal, mas eu vou te sugerir o seguinte, que tal se você fizer uma síntese, uma rápida síntese desse seu estudo, né, mais conhecido no mundo todo, no mundo que se interessa por esse assunto, né? Quais foram a que conclusões você chegou? Tá. Depois a gente parte para outras questões. Tem várias. Tá, beleza. Bom, então, Flávio, acho que nessa época, só para contextualizar talvez esse trabalho, na época que a gente estava fazendo esse primeiro experimento com ressonância magnética ainda em Ribeirão Preto, junto com a igreja do Daime, lá de Ribeirão Preto, a gente então recrutou pessoas do Daime, experientes, para virem para o hospital para fazerem essas experiências. E isso acabou fazendo com que a gente tivesse um contato muito mais próximo da igreja. E surgiu a clareza naquele momento de que várias pessoas que estavam ali na igreja, quer dizer, eu conhecia muito pouco da ayahuasca na época, né? Então, mas veio a clareza de que boa parte das pessoas que estavam ali, elas estavam ali em busca de um benefício terapêutico. Uhum. Elas estavam ali não em busca do benefício, mas sabendo que aquela experiência ali trazia esse benefício para essas pessoas. E aí foi quando começou a discussão da gente pensar, bom, então vamos pensar em algum projeto de pesquisa que a gente traga a pergunta para dentro do hospital de novo. Então, que a gente teste o benefício terapêutico da ayahuasca sobre alguma condição humana. Tinham algumas condições que a gente pensou na época, tinham, enfim, várias pessoas com questão de uso abusivo de substância, enfim, depressão e tal. Acabou que depressão, por vários motivos, ficou o tema mais interessante para a gente estudar na época. E aí um psiquiatra lá de Ribeirão Preto, Jaime Hala, que encabeçou a ideia. Então, abriu todas as portas lá em Ribeirão Preto, encabeçou, quer dizer, recrutou uma equipe da psiquiatria para rodar um primeiro ensaio usando a ayahuasca em pacientes que a gente conhece como pacientes que têm depressão resistente ao tratamento. Isso é uma definição científica. São basicamente pessoas que já tentaram vários tratamentos distintos e não responderam ainda àqueles tratamentos, né? E aí, então, a gente recrutou no primeiro momento 7 pessoas. A ideia, na época, Flávia, era a primeira vez que a gente ia dar ayahuasca para alguém dentro do hospital. Para alguém não, a gente já tinha dado ayahuasca para pessoas experientes. O que já foi uma experiência curiosa, porque para as pessoas experientes, o hospital é um lugar muito duro de se ter uma experiência com ayahuasca. Não só duro porque você tira ele do contexto, mas também duro porque o hospital é muitas vezes um contexto associado a sofrimento. Uhum. Então, para algumas pessoas que participaram desses primeiros experimentos, realmente foi muito difícil elas fazerem esse experimento fazerem a experiência delas dentro do hospital, né? Nesse caso, a gente ia dar ayahuasca para pacientes com depressão, pacientes que nunca tinham usado ayahuasca na vida, nem nenhuma substância psicodélica, nenhuma outra substância psicodélica. Então, a gente precisava entender naquele contexto qual era o tipo de relação entre substância e indivíduo, que o set desse indivíduo está muito modificado com relação ao set do indivíduo que vai para uma experiência numa igreja. Sim. Quer dizer, um ritual que tem outras pessoas, tem música, tem a pessoa canta, a pessoa toca, a pessoa dança. Em vez disso, ela está ali sozinha Não, e não só isso, né? Não só isso. né? E não só isso, a condição dela, quer dizer, ela é uma pessoa com depressão grave. Então, qual é o impacto de você? Quer dizer, se você for pensar logicamente, pensando nos efeitos da ayahuasca, você ia dizer, bom, eu não vou testar ayahuasca para depressão.
Então, do ponto de vista da intuição mesmo, quando você pensa só nos efeitos agudos da ayahuasca, é um contrassenso você pensar que aquilo lá pode ter algum tipo de benefício para um paciente com depressão. Uhum. Porque a gente tem muito senso, eu diria, um senso comum, Flávio, de pensar o seguinte: quando a gente fala que as substâncias psicodélicas elas estão em cima de um tripé, que é a substância, o set, né, que é como a pessoa está, e o setting, que é onde a pessoa está, o ambiente que a pessoa está. Quando a gente diz que o psicodélico está em cima desse tripé, de certa maneira, o que a gente está dizendo é que as experiências desses indivíduos são modulados por esse tripé, mas a gente tem um pensamento muito linear e restrito de pensar o seguinte: a substância vai simplesmente amplificar o que eu estou sentindo. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Uhum. Pessoas, inclusive pessoas experientes no uso do Daime, de dizer, não vou hoje porque hoje eu não estou me sentindo... Quer dizer, como se o seu estado anterior ao uso fosse o único determinante à sua experiência. Então, você pode estar num estado mais difícil e ter uma experiência, inclusive, agradável. Uhum. Como pode estar no estado difícil e ter uma experiência difícil. Estar no estado bem, ter uma boa, tranquila e ter uma experiência difícil. Então, a experiência ela não é exclusivamente determinada pelo seu estado inicial. Sim. Né? Agora, o estado inicial certamente determina ou caracteriza muito a experiência que você vai ter. Então, essa era a primeira preocupação que a gente tinha. Como é que um paciente com depressão grave que nunca tomou uma substância psicodélica, vai ter a experiência dentro do hospital? Então, primeira pergunta, é seguro? Seguro nesse sentido. Então, a gente fez várias medidas do ponto de vista de psiquiatria, várias medidas do ponto de vista autonômico e medimos também sintomas de depressão. Então, o sintoma de depressão era uma segunda... Nesse primeiro momento, a gente queria mais entender como seria a dinâmica desse processo. Fizemos 7 pacientes. Nesses 7 pacientes, toleraram a experiência e melhoraram. Um dia depois, boa parte deles já estava melhor. Pensando cientificamente, estatisticamente, houve uma mudança significativa nos quadros de depressão dessas pessoas. Beleza, vamos aumentar para aumentar o número de pessoas. Fomos para 17. Aí fizemos a mesma coisa. Um dia depois melhorava e permanecia melhor por pelo menos 14 dias, com uma única sessão. Todas as pessoas, nenhuma dessas pessoas já tinham tido experiência prévia com ayahuasca, nem com nenhuma substância psicodélica, mas chegaram e tiveram experiências profundas dentro do hospital. Uhum. Certo? Aqui eu queria fazer uma observação sobre o contexto, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre ela, que é o seguinte: a gente também, particularmente as pessoas que têm mais experiência com substâncias psicodélicas, como era o caso das pessoas que foram os primeiros voluntários nossos lá em Ribeirão Preto, a gente tem a tendência de pensar que o hospital é um lugar ruim para se fazer uma experiência com uma substância psicodélica. E o que a gente aprendeu ao longo desse percurso é que, na verdade, não é. Particularmente para as pessoas que vão fazer a primeira experiência. Na verdade, é um ambiente ótimo, porque você garante para essas pessoas uma característica ou uma qualidade daquela experiência que é segurança. E segurança é a variável mais fundamental para qualquer experiência com a substância psicodélica. Uhum. Se você, em algum momento, deixar de se sentir seguro, a probabilidade de você dançar naquela experiência é muito grande. Se você acreditar mesmo que você não está em segurança, né? Uhum. Então, no caso do hospital, o contrário, as pessoas se sentiam seguras, sabiam, bom, se é para eu fazer essa experiência, o melhor lugar para eu estar é aqui. Várias pessoas falavam isso, né? E isso aconteceu até agora. Então, desde essa primeira experiência que a gente fez com 7 pacientes até os experimentos que a gente já fez aqui em Natal. Bom, então fizemos com 17 pacientes, mesma coisa, melhorava. Um dia depois, mantinha melhorado por 14 dias. Melhorava o quê? Sintoma. Então, o que a gente mediu? Sintoma de depressão. Então, o que acontecia é que a sintomatologia melhorava. Alguns pacientes entravam em remissão, então você não via mais um sintoma significativo. Bom, 17 pessoas, mesma coisa. Só qual é o problema desse trabalho? Placebo. Então, esse trabalho é o que a gente chama de ensaio aberto. O que é um ensaio aberto? Ensaio aberto é que você dá a substância ativa, no caso a ayahuasca,
todo mundo sabe que o que você está dando é a substância ativa. Todo mundo quem? O pesquisador e o paciente. Uhum. Então, eu sei que o que eu estou tomando é a substância que vai fazer bem para a minha depressão, ou que pode fazer bem para a minha depressão. E o que acontece ainda em cima disso é o fato de que os pacientes que buscam ou que são recrutados para um ensaio clínico como esse são pacientes que, além de muita gravidade, já testaram várias coisas diferentes. Então, chegam num ensaio clínico desse cheio de esperança. Cheio de esperança. É a melhor universidade do estado que eu moro. Eu chego lá, o hospital tá um brinco, o laboratório é lindo, eu durmo num lugar super legal, eu como super bem, as pessoas prestam muita atenção em mim, as pessoas me ouvem. Eu saio da minha realidade, que no caso dos nossos pacientes ainda era mais grave ainda, porque boa parte dos nossos pacientes vinham de uma classe socioeconômica mais baixa, então a realidade deles do dia a dia era muito dura, pessoal do dia a dia, então simplesmente sacá-los dessa realidade e deixá-los 4 dias no hospital, como foi o caso do que a gente fez, já é um efeito placebo, já não é um efeito placebo, já é um efeito importante para a melhora dessa pessoa. Então, tudo isso entra no bojo de você dizer o seguinte, bom, quando eu faço um ensaio clínico para depressão, eu posso ter resposta de até 60% dos pacientes a um tratamento placebo. Então, isso significa que o dado que a gente tinha de ayahuasca em Ribeirão Preto podia ser simplesmente podia ser o efeito placebo, que foi como a gente entrou nesse estudo. Quer dizer, a gente entrou, quando você pensa nesse estudo, nesse tipo de estudo, a ideia é você fazer o que se chama de ensaio randomizado, ensaio clínico randomizado por placebo. Esse é o nome técnico desse tipo de ensaio. Então, o que é esse tipo de ensaio? Metade dos pacientes bebeu ayahuasca, metade dos pacientes bebeu o placebo. Isso já aqui em Natal foram 35 pacientes. Então, esse foi o outro estudo, o próximo estudo depois do 17, que a gente fez em Ribeirão Preto aberto. Nesse estudo aqui em Natal, além dos 35 pacientes, a gente recrutou também 40 pessoas sem depressão. E aí metade bebia ayahuasca, metade bebia o placebo. Aqui tem uma questão importante que eu acho que é curiosa e que vale a pena comentar, e que com certeza as pessoas que estão me ouvindo vão estar pensando, bom, mas ok, você está trabalhando com substância psicodélica, como é que você vai fazer um placebo para uma substância psicodélica? Não tem como. Efetivamente, esse é um grande problema do campo de pesquisa. É muito difícil você fazer uma substância placebo, psicodélica placebo. Agora, o que você pode fazer, então? Que foi o que a gente fez. Eu não quero mais enganar as pessoas dizendo a elas que, quando elas beberem ayahuasca, no fundo, elas beberam um placebo. E, efetivamente, 100% das pessoas que tiveram experiência com ayahuasca aqui no laboratório, quando eu perguntava para elas, você acha que você teve uma experiência com ayahuasca ou com placebo? Elas disseram com ayahuasca. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é fazer com que as pessoas que estão no grupo placebo acreditem que beberam ayahuasca. Como é que a gente fez isso? Então, a gente fez isso com 3 estratégias. A primeira é que todo mundo nunca tinha tido experiência com ayahuasca prévia, nem com nenhuma substância psicodélica. Então, a nossa instrução passava por dizer, você pode beber ayahuasca e não sentir nada, e você pode beber o placebo e sentir alguma coisa. Para que isso fosse verdade, essa segunda parte da frase, de que eles podiam beber o placebo e sentir alguma coisa, a gente fez um placebo que tinha algumas características dos efeitos da ayahuasca. Então, aí a gente usou uma ayahuasca in natura, líquida, e criou um placebo líquido, que era basicamente água, levedura de cerveja, corante de caramelo, sulfato de zinco e ácido cítrico. Então, qual era a ideia desse placebo? Era ter um gosto amargo, um gosto azedo, um gostinho de terra, e, em cima disso, que tivesse um efeito que não fosse cerebral, mas fosse o efeito mais conhecido da ayahuasca, que é náusea. Então, o sulfato de zinco, além dele ser amargo, ele provoca náusea, em alguns casos, com menos frequência, vômito, e com menos frequência ainda, diarreia.
E, de fato, a gente teve uma pessoa com diarreia, algumas pessoas vomitaram, e a maior parte das pessoas que tomaram placebo se sentiram nauseados. Uhum. Bom, e aí o que a gente encontrou, então? Então, o que a gente encontrou foi que, mais uma vez, as pessoas que beberam ayahuasca, dessa vez agora, em comparação às pessoas que beberam o placebo, tiveram um benefício terapêutico significativo, superior ao benefício terapêutico do placebo. Sim, sim. Que a gente viu. Quer dizer, a gente viu vários pacientes respondendo ao placebo. Coisa mais linda, coisa mais linda, coisa mais... Flávio, foi o efeito placebo. Eu vou te falar, não tem como eu te falar olho no olho, porque a gente não está olho no olho. Mas o efeito placebo foi o fenômeno mais lindo que eu já vi enquanto cientista. Eu nunca tinha visto uma coisa tão linda, tão rica, tão poderosa, enfim. E foi muito legal, porque foi muito curioso, porque no final das contas, se você pensar, o efeito placebo é algo que eu quero controlar. Sim. É um ensaio controlado por placebo. Quando, na verdade, o placebo parece ser uma ferramenta poderosíssima. Sim, sim. Quando, na verdade, eu acho que a gente pode pensar no efeito a longo prazo de uma substância psicodélica como o efeito placebo. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes se sentem até meio... Não é ruim, não é... E tem uma Então, coisa, eu sempre achei muito curioso, desde a adolescência, eu lembro de pensar isso e ter umas discussões sobre isso. Essa coisa assim eu sempre achei a ideia do efeito placebo, mesmo sem me aprofundar muito nela, uma ideia que era tratada de uma maneira muito estranha, grosseira, assim, que é aquele negócio, quer dizer, por exemplo, né? Então, você tem, sei lá, pensa em qualquer fenômeno, em qualquer tipo de terapia, de tratamento, de vivência, que tem um grupo de pessoas que fala assim, me beneficiei muito disso, né? Foi muito bom para mim, né? E aí vem aquele discurso, né, mainstream, né, da medicina ocidental, alopática e tal, fala, é só placebo. exato. Como assim? Como assim? Como assim só? Como assim só? Quer dizer, Exato. então você está me dizendo que aquelas pessoas que muitas vezes têm um relato que é assim, eu fui antes de tentar isso, eu fui lá no médico mesmo, um médico, né, oficial, de jaleco e tal, não deu certo para mim. Aí eu fui lá no xamã, no pai de santo, não sei o que lá, e para mim resolveu. Aí você fala, foi só placebo. Eu quero esse placebo, cara. Exato, exato. Quer dizer, Mas, primeiro que mas eu acho que... tem uma coisa até epistemológica, né? De uma falta de curiosidade de quais foram os mecanismos que atuaram, deveria Eu ser quero tão só interessante controlar quanto aquilo, né? quaisquer outros. Eu quero só controlar. Tanto é que é Randomized Controlled Trials. Randomized Placebo Controlled Trial. Quer dizer, o controlar o efeito pelo efeito placebo. Então, a nossa ideia do placebo é aquela de que se eu tomar uma água com açúcar e ficar bom de uma dor de cabeça, as pessoas vão olhar para mim como um otário. Pois é. Não é? Sim. Olha aí, ficando bom com água com açúcar. Muito Putz, louco, né? é, Em vez de falar que legal, né? Olha só o poder. oh, é, O que você quiser, chame de cérebro, de consciência, chama o que você quiser. Mas o poder dessa coisa que a gente tem, que fala assim, eu fiz uma coisa para cuidar de mim e só por isso eu fiquei melhor. Flávio, eu conversei um dia É desse com ruim? uma eu conversei uma amiga, eu tenho uma amiga psiquiatra maravilhosa, super danada, e ela um dia desse a gente conversando sobre essa questão do placebo, né, e tal. E aí ela olhou para mim e falou: "O que você acha que eu faço no meu consultório? O meu trabalho de consultório é fazer com que os meus pacientes acreditem que o tratamento vai dar certo. É isso que eu faço." O que eu acho louco é isso, quer dizer, é um bando, né, os caras, parece que assim, os caras que ficam falando só efeito placebo é o cara que não é bom de efeito placebo. Exato, Não exato. consegue provocar efeito placebo. Exato, E os outros são só efeito placebo. Eu quero os outros, na boa. É um psiquiatra que tem essa clareza de dizer, na verdade, a minha função aqui é fazer você, é usar a minha, a minha estética de xamã ocidental,
que já dá mais crença, e não que a medicina, que a droga não vá fazer efeito, não é isso que ela está dizendo. O que ela está dizendo é que uma boa parte nos tratamentos de psiquiatria, uma boa parte do tratamento significa ela incentivar aquela pessoa a acreditar que vai dar certo. E as pessoas chegavam, Flávio, no laboratório desse jeito. Vai dar certo, doutor, eu tenho certeza que dessa vez vai dar certo. E aí as pessoas tinham experiências, assim, as melhoras, a melhora que a pessoa tinha, e às vezes, assim, a gente imaginava, não, então agora vai ser muito fácil depois eu identificar que as pessoas no grupo placebo que melhoraram foram aquelas pessoas que acreditaram que tomaram ayahuasca. Concorda? Que parece um pensamento lógico? Então, digamos que 60% das pessoas que estão no grupo placebo acreditaram que tomaram ayahuasca. Foram essas que melhoraram. Ou, pelo menos, essas melhoraram. Sim. E, na verdade, é totalmente variado. A gente tem pessoas no grupo placebo que dizem, eu acho que eu tomei ayahuasca. E melhoraram. A gente tem pessoas no grupo placebo que dizem, eu acho que eu tomei o placebo. E melhoraram. Tem pessoas no grupo ayahuasca que dizem, eu acho que tomei ayahuasca, e não melhoraram. E tem pessoas no grupo ayahuasca que tomaram ayahuasca e dizem, eu melhorei. Então, tem tudo. Tem tudo. Tem uma coisa tão, né, de compreensão de como funciona a ideologia mesmo, né? Que é essa coisa, assim, quer dizer, essa coisa maluca de você, na verdade, nisso que a gente está falando, só placebo e tal, o que você está fazendo, na verdade, tem um mecanismo aí de deslegitimação da experiência do outro. Quer dizer, não é verdade, né? Quer dizer, isso não é verdade. Quer dizer, qual é a verdade que está em jogo num processo terapêutico desse tipo? Não é justamente a verdade subjetiva de estar melhor, de ficar mais feliz, e você dizer, não, mas isso é só efeito placebo. Quer dizer, isso não conta. Essa frase, ela acontece quando você coloca um sinalzinho de igual entre verdade e ciência. Pois é. Porque aí sim. Aí verdadeiramente, o efeito placebo é algo que, se eu estou tentando testar o efeito da ayahuasca, é algo que eu preciso controlar para eu poder chegar para você e dizer isso foi efeito da substância que você, e não um outro efeito. Sim. Mas isso não significa que este outro efeito não seja igualmente interessante. Agora, eu iria até um pouco mais além, Flávio, nessa eu fiquei tão maravilhado com o efeito placebo, que eu cheguei quer dizer, a clareza, ou pelo menos a intuição que eu tenho hoje em dia, é de que o efeito de longo prazo dos psicodélicos é o mesmo mecanismo de um efeito placebo. O que é o placebo, né? Quando a gente fala o placebo é basicamente eu acreditar com muita fé em alguma coisa e aquilo lá, de alguma maneira, modifica comportamentos, pensamentos e, aparentemente, o sistema biológico. O sistema biológico, eu digo, mais grosseiro, não tão sutil como o sistema biológico que gera pensamentos e esse tipo de coisa, e emoções, né? Então, pensa bem, quando você acorda todo dia de manhã, o que te tira da cama? É o efeito placebo. O que te tira da cama é acreditar no que quer que seja. É você dizer o seguinte, eu agora acredito nisso, eu vou mudar o meu comportamento. Eu agora acredito que por exemplo, vamos pensar em comportamentos que muitas vezes você pode estar vivendo e naquele momento você acha que é inadequado. Por exemplo, um uso abusivo de substância. Então você, em algum momento, cai uma ficha em você fala, eu acho que eu estou exagerando e eu acho que eu estou abusando. Sim. E aí você chega à conclusão de que está abusando, mas, enfim, não consegue mudar aquele comportamento, aquele padrão de comportamento, né? De repente você tem uma experiência, ou algumas experiências com uma substância psicodélica, que vão fazer simplesmente você acreditar em outras coisas. E essa crença ela é tão forte que ela garante a mudança no comportamento. Você se enxergar é muito comum, né? Aliás, eu tenho 3 questões aqui que a gente já tem, né? Eu estou aqui pensando o que a gente
como é que a gente evita, né? com muita Tem lei, né, muita Flávio? porta aberta, né? Parece que a gente está num ritual de ayahuasca. Abriu um monte de conexão. Mas eu estou tomando só chá mesmo aqui. Né? É chá mate. Tem cafeína, tem psicoativo também, mas é mais normalzinho. Mas aí eu estava pensando em três coisas, que são as seguintes. Vou te falar as três, aí a gente se arranja. Uma é aquela questão que eu tinha te apresentado, que é assim, diante, né, dessas descobertas porque aquilo que você falou uma coisa que já conecta muito com isso, com essa questão. Você falou que numa primeira visão de um determinado ponto de vista que é muito comum entre a gente nessa cultura, no nosso modo de pensar, você diria assim, não dá esse negócio, não dá ayahuasca para o cara super deprimido, um deprimido, né, resistente e tal, porque pô, o cara já está ali atolado no inconsciente, na cabeça dele, no inconsciente. Tal. Aí você vai fazer o negócio, faz ele mergulhar lá no fundo, e muitas vezes ver coisas difíceis, entrar em contato com sofrimento psíquico e tal. Poxa, melhor não. Né? E essa perspectiva é muito diferente das perspectivas que a gente vê nos vários arranjos terapêuticos com psicodélicos, seja com ayahuasca, com MDMA, com psilocibina, né, os que eu conheço um pouco, que são realmente uma quebra de paradigma. Quer dizer, o paradigma dominante, que é medicar para reduzir sintoma e, num certo sentido, né, reduzir a sensação, reduzir a vivência de sofrimento, né? E de certa forma, né, muitas vezes deixar a pessoa um pouco em banho-maria, assim, não se sentir tão, né, dentro de si mesma de uma maneira tão profunda e tal, é um paradigma diferente. Que não, vamos lá, vamos mergulhar mais fundo, vamos mergulhar de verdade, né? Em ver certas coisas, aí que tá, somos visuais, né? Tudo para a gente vai para o verbo dos olhos, né? Enxergar, entender, né? Certas coisas, certas narrativas, né? Como, por exemplo, isso que você estava falando, a coisa mais comum em grupos ayahuasqueiros que eu encontro e que eu acho que aí tem uma outra questão. Será que a gente encontra tanto em grupos ayahuasqueiros pessoas que dizem, pô, eu larguei os antidepressivos, né? Agora eu faço só ayahuasca e para mim é melhor do que com os antidepressivos que eu usava antes. É muito comum. Né? Não estou dizendo que isso é para todo mundo, evidentemente, mas é comum. Assim como é comum o cara falar, eu vim aqui e tratei uma questão de uso abusivo de substância e não faço mais, ou controlo melhor, isso. Aí tem vários quadros, mas esses dois problemas, uso abusivo e depressão, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que se beneficiaram com a ayahuasca e com outros psicodélicos também, mas né, no Brasil tem esses grupos ayahuasqueiros em que você ouve esses relatos com muita frequência, né? E quem toma, mesmo que não seja uma pessoa que se consideram que porta um quadro de depressão, é super comum. Eu posso dar meu próprio relato pessoal, como muita gente tem. Você sente nos dias seguintes, você sente um estado mais para cima, mais elevado, mais distante daquilo que a gente chamaria de um estado depressivo. A gente percebe isso. Muita gente, de novo, nada é todo mundo, né? Sim. Nada é todo claro, mundo, mas muita gente. Claro. Sim. Então, é uma mudança de paradigma. Então, a pergunta seria, na sua opinião, essa nova onda da ciência psicodélica, né, a onda 2000, a onda do milênio, desse milênio que estamos, depois que a primeira onda foi interrompida pela guerra às drogas. Essa nova onda, ela tem mesmo, será que se trata de simplesmente incorporar, e aí tem aquelas questões que eu mencionei no início, né, de choques culturais e tal, que é simplesmente a ciência mainstream e a medicina mainstream, com a visão dominante que elas têm, legitimando certas substâncias, mas dentro da lógica delas, de farmacológica, vamos lá, perceber exatamente qual é a molécula, aí a gente vai extrair, vamos tratar
farmacologicamente e tal, e vamos dizer, não, isso pode, porque a ciência mostrou que funciona e tal. Então, o que poderia já ser benefício para muita gente, claro, tem potencial aí de benefício importante, né? Mas que para quem, como eu e outras pessoas, vem nessas substâncias um elemento de um pacote que não se, de forma alguma, se limita à substância, e muito menos à molécula e tal, que é um pacote cultural, um pacote existencial, um pacote artístico, estético, de convivência humana, de troca de experiências, de linguagem oral, de troca né, aquela coisa um pouco voltar a sentar em volta de uma fogueira e falar, e ouvir o outro, e ficar em silêncio quando o outro fala, né? Se todo esse pacote se perde e a gente fica só com as moléculas vendidas na farmácia, ou se essa ciência psicodélica tem o potencial de fazer uma revolução de paradigma, né? De fertilizar a ciência e a medicina e a psiquiatria com uma abordagem que eu, pelo menos, acredito que seria mais positiva e mais integral do ponto de vista da humanidade, tanto da humanidade vista como múltiplas culturas e visões de mundo, quanto a humanidade entendida como a humanidade que cada um de nós porta, né, em seu corpo, em sua psique, em sua mente, né? O que você acha? Só um segundo, Flávio. Estava ficando escuro. Pronto. Bom, a pergunta é excelente e eu acho que a gente consegue caminhar com ela por vários lugares. Eu acho que a primeira observação que é importante a gente fazer é que a ciência ela é uma linguagem e é uma linguagem que, se eu escolho usar essa linguagem, vem junto do pacote o fato de que a maior parte das coisas que eu vou conseguir fazer com aquela linguagem são bastante medíocres, particularmente quando a gente tenta descrever propriedades de uma experiência psicodélica. Ou de tentar descrever, usando essa linguagem da ciência, o benefício terapêutico de uma determinada substância psicodélica. Então, o papel da ciência, de certa maneira, é pegar um horizonte ou uma experiência super expandida e super vasta e trazer essa experiência super expandida e super vasta para um monte de caixinha pequenininha, o que vai naturalmente deixar, primeiro, não vai conseguir traduzir essa experiência, e segundo, o que ela conseguir traduzir vai ser extremamente distorcido frente ao que é, de fato, aquela experiência. Então, a primeira observação que eu tenho é que é natural do processo científico que você reduza, né? De que você tente trazer para aquela linguagem o que você consegue traduzir com aquela linguagem determinados fenômenos que você tem a habilidade de observar. Em cima disso, e ainda na particularidade das substâncias psicodélicas, toda a ciência que foi feita, toda a ciência que existe hoje, é uma ciência que foi criada em um determinado estado de consciência, que é esse estado que a gente está agora, que é o estado que a gente passa a maior parte do nosso tempo e que a gente tem uma grande habilidade de nos preservar por causa dessa habilidade, quer dizer, pensa se você tivesse num estado psicodélico 24 horas por dia, a chance de você não ter uma vida mais longa, hoje em dia, diria não, mas há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, você estaria extremamente vulnerável. Então, a ciência, ou a gente pode pensar também que, de certa maneira, esse estado ordinário de consciência que a gente está nesse momento também é uma versão limitada de um estado mais expandido de consciência, porque a gente não encontra uma palavra melhor ilimitado e expandido, mas um outro estado de consciência.
Então, o que eu estou querendo dizer é que, como eu criei toda essa ciência nesse estado ordinário de consciência, a primeira dificuldade que a ciência tem, enorme dificuldade, é de conseguir descrever. É de conseguir descrever o fenômeno. Então, olha onde é que a gente está. Uhum. Veja onde é que a ciência está. A ciência está na perspectiva de descrever um fenômeno que, se eu apresentar, quer dizer, é muito semelhante ao que a ciência tem para contribuir com a meditação mindfulness. Se um grande pesquisador da meditação mindfulness, como acontece, chegar na frente do Dalai Lama e descrever tudo que a ciência já aprendeu sobre mindfulness, o Dalai Lama vai olhar e vai falar, aham, certo. E o que eu aprendi com isso? Nada. A única coisa que eu aprendi com a ciência que foi feita com aquilo lá é uma nova representação daquilo. Então, eu representei aquilo de outra forma. Então, para algumas pessoas faz sentido, para o Dalai Lama não faz sentido nenhum. Para o Dalai Lama, eu não agreguei nenhum tipo de conhecimento. Para as pessoas, para a maior parte das pessoas que nunca tinham ouvido falar de mindfulness, de repente, ouviram falar de alguma coisa que tinha uma linguagem muito mais difícil, de prana, enfim, que eu nem conseguia entender direito, e eu trago aquilo para uma linguagem mais medíocre, limitada, mas que dá acesso, por exemplo, a esse tipo de prática para essas pessoas. Mas, mais uma vez, a descrição daquilo que eu fiz foi uma descrição muito limitada daquele fenômeno. Assim é com a ayahuasca. Se eu olhar para o que a ciência já fez sobre psicodélicos e eu conversar sobre o que a gente aprendeu, tudo que eu falei para você, aumento de introspecção, aumento de visão, aumento de liberdade e de conexões do cérebro, tudo isso tem representação em outra linguagem. Só não é a linguagem biológica do cérebro. O que eu estou fazendo é interpretar essa linguagem biológica do cérebro de bolinhas, de linhas, e de dizer, isso aqui pode estar relacionado com o fato de que, quando eu estou na experiência, eu sinto que possibilidades que eram mais restritas deixam de ser tão restritas. Bom, então eu estou falando isso para dizer para você que, no fundo, o papel de legitimar que a ciência dá é extremamente importante. Ela confere vários benefícios para esse processo. A velocidade com que esse processo anda. A ciência é um processo lento, o que é bom, eu diria. Talvez a primeira onda dos psicodélicos não tenha dado certo porque a gente teve muita pressa de mudar o rumo do navio. Talvez a gente tenha tido naquele momento a pressa de dizer que eu fui o timoneiro do navio que mudei o rumo do barco. Sim. Ao invés de dizer, deixa essa coisa rolar por mais um tempo, né? Então a ciência também tem esse benefício. Bom, então se hoje eu chegasse para você quer dizer, se eu pensar hoje qual é a linguagem, seja de meditação para descrever a meditação, seja para descrever a experiência com a ayahuasca, definitivamente não é a ciência que tem essa resposta. Não é a ciência que vai dizer para mim não vai conseguir descrever essa experiência. Bom, então o que a ciência faz realmente nesse papel de reduzir, da mesma maneira que o mindfulness sofre uma resistência muito grande por partes de grupo que praticam uma meditação mais completa, por assim dizer. Esses grupos que têm uma compreensão mais holística da meditação, eles vão olhar para o mindfulness como sendo algo que, além de ser medíocre, é algo que está distorcendo a minha prática. Assim é a ayahuasca, eu diria. Sim. Então, o que a ciência está fazendo com a ayahuasca é algo muito semelhante. É dizer, tá aqui, o que eu tenho é isso, que é super medíocre, importante ao mesmo tempo. Sim. Medíocre para algumas pessoas, como, por exemplo, para um xamã na Amazônia, para um xamã. Sim. Muito importante para, por exemplo, os grupos ayahuasqueiros aqui no Brasil, muito importante para os pacientes com depressão, muito importante para a população em geral, porque eu entendo que acho que essa mudança de paradigma que
que você colocou, ela é uma mudança de paradigma que também vem dessas outras práticas contemplativas, quer dizer, que é basicamente de você cultivar a saúde, não o tratamento, né? Uhum. É de você cultivar não ficar doente. Essa é a lógica, essa é a mudança de paradigma. Então, quando a ciência vai chegar... Quer dizer, eu vejo as substâncias psicodélicas, assim como as práticas de yoga e de meditação, com essa mesma característica, de que, no final das contas, são práticas que eu posso usar quando eu estou doente, mas são práticas que são mais corretamente usadas, acho que esse não é o termo bom de falar, mas de forma mais completa, dentro de um outro cenário. Sim, sim. Né? Eu acho muito legal, super legal, porque justamente é isso mesmo. Eu vejo de uma maneira muito próxima. Quer dizer, eu acho que também há por outro lado, né, a gente ficou muito claro uma crítica a as caixinhas, né? Uma crítica que não é uma crítica, claro que não, Exato. É um mas uma fato, né? crítica no sentido de identificar os limites, só nesse Exato. sentido, né? Mas assim, aí eu faria também, que eu acho que é importante a gente ter essa ideia de expansão de consciência, acho que deve ser para todo lado. Então, assim, também uma crítica que eu acho que é importante é para um approach, para uma forma de uma perspectiva de algumas pessoas, alguns grupos, que parece que o certo é ser holístico sempre. Exato. Quer dizer, a ideia de que vamos misturar tudo com tudo o tempo todo, né? Exato. E assim, eu pelo menos prefiro um mundo que não seja assim. Eu Eu prefiro também. que tem ambientes em que a gente possa sair misturando tudo com tudo com tudo mais, e ótimo, vamos ver no que dá, e que tem ambientes e lugares e práticas e grupos e protocolos que sejam de extremo rigor em relação a algumas coisas que deixam um monte de outros de fora. Porque isso enriquece a consciência humana. Essa Perfeito. conversa entre tudo isso é extremamente enriquecedora, desde que, acho que esse é o ponto, é um ponto político, na verdade, e ético, né? Uhum. Que é assim, desde que não se pegue um desses grupos, um desses enfoques, fale, a verdade está toda aqui, o resto não tem verdade nenhuma. Ou você chancela aqui, ou não tem verdade, né? Tem uma pergunta que eu acho que é super, quer dizer, que no fundo traduz de certa maneira o que você está colocando, que é de quem é a ayahuasca? Sim. Quem é o que né? Sim. Porque no final das contas, se você parar para pensar, bom, o que é a ayahuasca? Para eu definir primeiro de quem é, eu tenho que agora o que eu vejo, e aí talvez voltando um pouco para a ideia da ciência e dessa visão mais holística, quer dizer, uma visão mais mecanicista e medíocre e cheia de caixinhas e tal, e super eficiente, quer dizer, foi essa linguagem que fez com que a gente mandasse um cara para o espaço semana passada e pousasse o mesmo cara, né? Quer dizer, é super eficiente. A Sim. gente, quer dizer, a ciência, sem dúvida, mantém a gente vivo até agora, de certa maneira, foi a ciência que deixou a gente chegar até aqui, né? E a gente está num bom Conseguiu, momento para se tocar disso, estamos todos. de A novo, vacina, vem vacina! quem vai salvar, exato, se a gente, para ser salvo dessa confusão agora, quem vai salvar a gente é a ciência. Mas eu acho que tem uma coisa também. Então só para voltar um pouquinho. E aí, então, então, dentro dessa ideia de ciência e de uma visão mais holística desses processos, o que eu vejo é que, se hoje eu fosse perguntar para alguma pessoa, se eu fizesse uma pergunta para mim, quem mais conhece sobre a ayahuasca, um xamã ou a ciência, não tenho dúvida de que quem conhece a ayahuasca é um xamã. Então, o que eu vejo é que a ciência tem uma oportunidade nesse momento, que é fazer um movimento muito semelhante ao que ela tentou fazer e fez, de certa maneira, com o Francisco Varela, quando ele tentou trazer a ciência para perto do Dalai Lama e criar o Mind and Life Institute, que é isso. Quem que entende de meditação? É a ciência ou é o grupo de budistas que medita 8 horas por dia? Bom, é o Dalai Lama. Quem está ensinando quem? Então, no final das contas, é o budismo que está ensinando a ciência, embora a ciência não coloque isso dessa maneira.
Uhum. Mas, de certa maneira, é isso que está acontecendo. E aí eu vejo também isso, Flávio, muito claramente dentro das terapias com ayahuasca, com psicodélicos. Quer dizer, qual é o futuro disso? Como é que a gente usa atualmente? O que a ciência tem colocado como selo de qualidade nas propostas terapêuticas com psicodélicos? São propostas que vieram dos anos 50. Propostas baseadas em teorias da psicologia transpessoal, quer dizer, de toda uma lógica da psicologia que existia nos anos 50. Não necessariamente esse é o modelo que a gente deve aplicar hoje em dia, Uhum. mas é o modelo que a ciência tem utilizado. Se você olhar na maior parte dos estudos com psicodélicos, seja com MDMA, coordenado pelo MAPS, seja os trabalhos com psilocibina, todos esses trabalhos são trabalhos que usam de um modelo psicoterápico inventado em 1950. Talvez seja uma oportunidade que a gente tem agora de entender, por exemplo, que o papel de certas características do ritual são fundamentais de você trazer para dentro do hospital. Coisa simples, grupo. É melhor a gente fazer terapia individual ou terapia em grupo? Se você olhar, a maior parte do que está acontecendo na ciência psicodélica no mundo é individual, ao passo que as tradições são todas em grupo. Sim. Então, já tem um contraponto aí muito claro de você dizer onde é que, quer dizer, a gente... Então, eu vejo uma oportunidade muito importante da ciência se aproximar desses métodos, quer dizer, aprender com esses métodos, incorporar esses métodos dentro das caixinhas, que tem parte disso que é possível de você incorporar, como, por exemplo, essa questão de ser uma pessoa, enfim, um terapeuta, como é que você faz isso, enfim, como é que você integra, como é que um xamã, enfim, acho que todos esses elementos estão lá. E eu vejo, só para finalizar, um outro ponto na tua questão, que é o seguinte: a ciência que a gente está fazendo e a ciência que vai se beneficiar, a ciência, eu digo, do ponto de vista de terapia, né, humana, que mais vai se beneficiar das substâncias psicodélicas, aparentemente, são as condições ligadas a transtornos mentais. Uhum. Então, condições mais sutis do ser humano. Sim. Né? É muito mais sutil depressão do que diabetes. Uhum. Então, essas substâncias, eu vejo que elas têm uma característica muito importante de conseguir trabalhar a sutileza do indivíduo. Né? E se você olha como é que a gente faz medicina de forma geral hoje em dia, a medicina ela é toda feita no que a gente chama de medicina baseada em evidência. O que é uma medicina baseada em evidência? Eu dou aquela substância para um número muito grande de pessoas, percebo que X% daquelas pessoas respondem àquela medicação e, a partir daquele momento, eu começo a dar aquela substância para aquela pessoa. Uhum. É muito semelhante, eu vejo é muito oposto ao que acontece com as terapias que eventualmente estariam associadas aos processos ligados às experiências de psicodélicos, em que aquela experiência ela é única e individual. A experiência está falando com o indivíduo. Ela não está falando com grupos de indivíduos. Você não está pegando grupos de indivíduos e dizendo, nos grupos de indivíduos as experiências são... Não adianta. Então, eu acho que o benefício e o poder dessas plantas de poder, dessas plantas professoras, é o fato de que, de alguma maneira, você tem a oportunidade de fazer uma terapia muito franca com o seu melhor terapeuta, que é você mesmo. Uhum. E, eventualmente, encontrar um apoio em pessoas do lado de fora para tentar lhe guiar por aquela experiência. É um guru do budismo, é um cara que medita... que meditou 30 mil horas, que tem um outro cara ali com 2.000 horas passando por algumas dificuldades, o cara vai lá e fala, isso aqui pode acontecer, qualquer coisa, tu sai por aqui. Ou então, isso aqui é uma pegadinha. Enfim, então, qual é a dificuldade que eu vejo? A dificuldade, para concluir, Flávia, a dificuldade que eu vejo é o seguinte: a psiquiatria, que é a especialidade na medicina que cuida dessas questões mais sutis, ela passou de uma fase em que ela nem se vestia de branco, que ela era relegada
como uma segunda especialidade de mais baixa importância dentro da medicina. Você é psiquiatra. Uhum. Você não é médico. Essa brincadeira, você não é médico, você é psiquiatra. Uhum. De repente, a psiquiatria se medicaliza, começa a se vestir de branco, começa a fazer consulta de 30 minutos e começa a se encher de dinheiro. Uhum. Frente a uma outra terapia que eu vou ter que gastar 6 horas com um paciente dentro de um consultório. Então, a dificuldade... Eu não vejo as terapias psicodélicas como sendo algo que evolua para que você consiga comprar isso numa prateleira de farmácia. Uhum. Como talvez eu veja a cannabis. Os Uhum. psicodélicos eu vejo como um procedimento, como parte de um procedimento. É uma substância que eu utilizo em um procedimento. Qual é o procedimento? Bom, aí a gente vai ter que entender. Tem vários procedimentos aí que parece que funcionam bem. O procedimento da UDV, o procedimento do Daime, o procedimento do Alto Santo, o procedimento do xamã dessa tribo, o procedimento, enfim. Tem vários procedimentos. O procedimento da ciência, vários procedimentos. Então, agora, o que a gente vai ter que entender é como integrar essa substância em um procedimento para potencializar o efeito dessa substância. Certo. E aí eu entendo que isso vai ser a maior dificuldade que a gente vai encontrar, porque, de certa maneira, a gente está andando num contrafluxo do que é, hoje em dia, o mainstream de tratamento de transtornos mentais. Sim, sem dúvida. E eu acho que, justamente, quer dizer, a resistência, num certo sentido, ela é proporcional à importância do que está em jogo. Né? Porque em termos esse olhar maior, né, quando você falou que a primeira onda dos psicodélicos, por ter sido um pouco atabalhoada e um pouco assim, né, essa percepção de que algumas lideranças ali daquele processo tinham mesmo, né? Vamos rapidamente revolucionar o mundo, mudar tudo e tal. E que dá para entender, é super bonito o entusiasmo, mas não funcionou politicamente, não funcionou. Não Né? funcionou. Você não pega um transatlântico que está andando a 20 É. milhas náuticas e vira 90 graus nele. Uma galera vai cair e vai Mas as reclamar. questões que estão em jogo continuam, são as mesmas, né? E são questões fundamentais para a construção civilizatória, a construção cultural, a construção ideológica, que é a ideia do eu, a ideia de quem somos, o que somos, a ideia do que é a consciência, quais são os níveis, tipos, camadas de consciência que existem, o que é saúde, o que é cura, né? São coisas muito importantes, não é pouca coisa, né? Quer dizer, a resistência, porque essas coisas são muito importantes, né? Elas têm Exatamente. potencial revolucionário, de fato, né? Exato, e muito diferente da sua zona de conforto, né? No final das É. contas, é isso. Quer dizer, uma experiência com ayahuasca, por exemplo, não é uma experiência que, quer dizer, lhe tira completamente da sua zona de conforto, né? Sim, sim. E isso, quer dizer, para que então você vai sair da sua zona de conforto? É. Né? Esse é o primeiro nível, que é as pessoas entenderem Uhum. que aquela zona de conforto é uma grande ilusão, é uma grande loucura, Sim. né? Que no final das contas, aquilo lá na frente, o recado vai vir. Quer dizer, Uhum. como é que você... É muito louco, assim, na minha vida toda, Flávio, eu sempre achei uma coisa muito curiosa do ser humano, particularmente do ser humano ocidental, é da gente não falar sobre morte. Uhum. Eu acho isso uma loucura. É. A gente só fala quando a gente está triste. Uhum. E essas substâncias, de certa maneira, elas trazem o valor da vida por essa via também. Uhum. Por essa via também. Entendi. Então, quando quer dizer, é isso que você está dizendo no dia seguinte, de você ter esse drive, ou os dias que seguem uma sessão com ayahuasca ou com outros psicodélicos, de drive, no fundo, é um valor à vida. É Uhum. um valor para você dizer, caramba, isso aqui é muito especial. Isso aqui é muito louco. Não é à toa que nas culturas lá originárias em relação ao chá da ayahuasca, né, as culturas amazônicas, indígenas, brasileiras, peruanas e tal, a associação com morte é muito forte, né? Uma videira das almas. Exato. Né? Né? E no final... As mitologias, o nome mesmo, né? Se reporta a ideia de algo
de um potencial de transformação tão poderoso que tem a ver com esses grandes portais de vida e morte. Tudo, né? Você está Exatamente. Nesses reinos, né? E eu vejo que isso é algo muito essencial do ser humano se tocar para que ele promova uma mudança verdadeira. Agora, para que isso aconteça, ele tem que acreditar naquilo. Sim. De novo, a gente voltou para a ideia do acreditar naquilo lá. Eu tô terminando. Acaba. Então, já que estamos terminando... Entendeu? Então é nesse sentido, é nessa ideia de que para que isso aconteça, a gente vai ter que enfrentar isso, a gente vai ter que olhar para isso no nosso dia a dia, porque é isso que vai dar quer dizer, no fundo, é olhar para a morte como um incentivo à vida. Sim. Não como um motivo, assim, como um drive, como uma energia de você falar, a minha energia vem daí, é muito louco, né? Sim. Eu queria só te fazer, então, uma última pergunta, que é uma pergunta meio viajandona, assim, mas é uma pergunta que tem a ver com a ayahuasca, com a experiência da ayahuasca, que é o seguinte, né? Então, a gente falou, claro, aquela leitura, como você disse, que tem seus limites, né? A leitura das novas possibilidades, né? Daquela coisa de haver mais conexões, às vezes até serem criadas novas conexões e você abrir. E eu acho super bonita essa parecença, essa semelhança entre a ideia da floresta cheia de galhos e folhas e árvores e conexões de raízes e tal, aquela coisa rizomática da mata, e a ideia das conexões cerebrais. Assim, acho super bonito isso aí. E uma vez eu vi um neurocientista conversando com um xamã, e um estava falando de árvores e galhos, o outro estava falando de sinapses e neurônios, e a imagem era parecida, é tão bonito. Isso. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você mencionou a expressão planta professora, plantas professoras. E para quem tem a experiência de relação com uma planta professora, esse nome tem um sentido profundo, né? Porque ele tem a ver não só com a ideia de que você está aprendendo coisas nessa relação, claro, tem essa ideia, é fundamental, mas tem uma coisa um pouco mais mágica, que é a vivência de estados, de experiências nas quais você sente que, além dessa coisa de você estar com um monte de conexão a mais, você está com muito mais contato com você mesmo, com partes não tão visíveis de você mesmo, que existiria uma condução, que tem algo ali, que tem uma inteligência que você sente como sendo algo que não é só sua, é sua também, é uma coisa misteriosa, mas que é uma coisa que te conduz, tem uma condução na própria substância, num certo sentido, você entra em contato com uma inteligência que te conduz na experiência, te conduz naquela relação e naquele processo, né? E o que você teria a dizer sobre isso? Não necessariamente estritamente como cientista, porque aí Não, perfeito. É bom. Quando a gente fez o nosso experimento aqui, uma das coisas que aconteceu é que sempre que terminava o experimento, eu perguntava se a pessoa sentiu que a experiência estava sob controle ou ela não tinha nenhuma forma de controle. 100% das pessoas diziam a experiência tinha um controle. E aí eu perguntava, e quem controlava a experiência? Nossa, que legal. Era você ou era alguma outra coisa? Era alguma outra coisa. Nossa. Embora eu me sentisse presente naquele lugar. Então essa era uma resposta muito comum e muito frequente. Esse senso de agência que a gente tem parece ser algo muito relevante em várias das relações humanas que a gente tem, em várias patologias, né? Então, o que eu vejo dessa característica da planta professora é que, no fundo, a impressão é de que é de você ter um acesso a uma experiência em que você basicamente está representando aquela experiência que está sendo guiada por algo que não é necessariamente você. Né? Então, e eu diria que isso tem um papel muito fundamental na terapia com a ayahuasca, de forma geral, que é
enfim, de ter essa noção de que tem uma ordem, tem um controle, de que tem uma mensagem, de que tem um objetivo, de que tem um... Enfim, isso organiza, eu acho, de certa maneira, as ideias, né? Sim. No pós-experiência. Braulio, é claro que a gente Valeu! poderia, né, Eu acho que a gente ia longe. conversar sem parar. Eu teria vontade de perguntar, por exemplo, não vou perguntar, mas só para adiantar, assim, o que um dia eu vou querer perguntar, que sobre aqueles elementos que eu acho uma outra coisa incrível da ayahuasca, que é aquela coisa que está no artigo, né, que é artigo já meio clássico para quem gosta, para quem estuda esse tema, daquele israelense lá, que ele faz aquelas categorias das mirações, né? Os elementos que vêm, né? A coisa de mesmo quem não ouviu conversa dos indígenas, da selva e tal, vê essas coisas. Benny Shannon, né? O nome do cara. Palácio pra caramba. Então, assim, tem os elementos que parecem que reforçam a ideia, podem reforçar a ideia de algo que é suprapessoal, né? Que tem uma coisa ali que você entra num estado que tem certas características que não dependem só do seu inconsciente pessoal, da sua memória pessoal. Né? Motivado pelo livro do Benny Shannon, que é esse israelense que você estava falando, The Antipodes of the Mind, né? Esse livro. A gente, no nosso experimento, a gente fez algo que foi tentar catalogar o que as pessoas estavam vendo. E a gente não viu nada muito consistente como ele reporta que viu, que vê, né? Então, pelo menos a nossa experiência dentro do laboratório, a gente não, infelizmente, porque eu adoraria ter visto isso. Sim. Mas a gente não viu. Tá. Não viu nada disso no laboratório, legal. Pelo menos. Beleza. Mas, bom, em suma, são 1000 outras questões que a gente vai ter. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar em outros momentos. Muito obrigado, viu, Draulio? Prazer em te conhecer. E parabéns para você e para todo mundo aí, tá? Do Instituto do Cérebro, da UFRN, que acabou de receber aquele lindo prédio novo. Valeu, obrigado. Então, muito obrigado agora. Valeu, obrigadão. Pelo trabalho de vocês, pelo seu tempo, pela sua atenção. Valeu, abração. Valeu. Um abraço para você também. Tchau, tchau.